Caros amigas e amigas, boa noite para todos. É com muita alegria que eu compareço à 59ª Semana Espírita de Vitória da Conquista. É importante dizer que, a partir da codificação de Kardec, houve uma síntese e sistematização do conhecimento humano acerca do mundo espiritual e das suas relações com o mundo corpóreo. A partir da codificação do Espiritismo, nós, encarnados, podemos ter nas mãos uma obra de vulto que explica, que detalha fenômenos que sempre existiram. A doutrina espírita se baseia em fatos, os fatos espirituais, mas nem sempre, na história da humanidade, esses fatos mereceram um exame judicioso. Nem sempre esses fatos mereceram uma abordagem lúcida. O que nós queremos dizer é que o mundo espiritual e as relações do mundo espiritual com o mundo corporal, embora tenha sido tema da literatura mundial de todos os povos, quase sempre foi abordado com uma certa dose de misticismo, com um problema de lucidez, em que se misturavam ideias dos seus expositores com uma realidade, com os fatos. A partir do codificador, as leis que regem o mundo espiritual e suas relações foram expostas de maneira clara para todos nós. Já se disse que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Porque todas as religiões e filosofias do mundo, já o disse o codificador, se quiserem estar a par, se quiserem estar atualizadas com relação aos fenômenos espirituais, terão de beber na fonte da doutrina espírita, cuja especialidade, cujo objeto é o estudo mesmo do mundo espiritual. E dizemos isso para abordar um tema difícil. O que é Apocalipse? A literatura apocalíptica não é nova e sequer foi criada pelo evangelista João. A literatura apocalíptica é milenar. Somente na tradição hebraica ela conta com mais de 3.000 anos. E especialmente do último profeta até a aparição de Jesus, o período de 200, 300 anos, chamado de período intertestamentário, porque ele está no meio dos dois testamentos, foi pródigo na edição de livros e livros e mais livros, é claro, na época pergaminhos, a respeito do Apocalipse. Vários livros sobre o tema apocalíptico, várias abordagens sobre esse tema. E João Evangelista, quando compõe a sua obra clássica, naturalmente se baseia do ponto de vista literário e linguístico nessas obras que o antecederam, seja nos profetas mesmo do Velho Testamento e em outros que não compõem a nossa Bíblia, mas são livros apocalípticos que circulavam na época do apóstolo. Com isso nós queremos dizer que das várias abordagens que se faz ao livro Apocalipse, muitas delas não contam com a orientação,
com o suporte trazido pela doutrina espírita. E fica difícil interpretar o Apocalipse se nós não partimos de determinadas bases. Por exemplo, a existência do Espírito, a comunicabilidade dos Espíritos, a encarnação e a reencarnação, a evolução dos mundos, a evolução dos seres, o aprimoramento espiritual, a providência divina que vela por todos os seus filhos, conduzindo-os ao aprimoramento moral. Sem esses conceitos, nós corremos o risco de trocar as realidades sutis da espiritualidade por ilusões humanas. E assim o dizemos, porque especialmente no ano de 2012, produziu-se filmes, literaturas, documentários, todos abordando a temática da renovação do orbe. E muitos renovaram velhas concepções, concepção de fim do mundo, concepção de que a terra desaparecerá, será destruída, de que haverá uma morte de mais da metade da humanidade, uma destruição sem precedentes na história humana, etc, etc. Em algumas correntes teológicas, veio no Apocalipse uma base para justificar a ira de Deus. Como se Deus se enchesse de raiva para extirpar o mal da própria criação. E como se o Criador punisse seus próprios filhos transviados. Essas abordagens não se harmonizam com as luzes trazidas pela codificação. Porque nós aprendemos com Allan Kardec e com os espíritos da Pleiade do Espírito de Verdade, que somos criados simples e ignorantes. Deus não destrói os malvados. Ele anula o mal com o amor dentro do coração de cada um de nós. A vitória do bem sobre o mal é uma vitória silenciosa que ocorre no coração de cada criatura. É uma luta árdua da redenção espiritual, do aprimoramento espiritual. O Criador não se enche de ira, pelo contrário, Ele tudo transforma, porque suas leis são perfeitas, embora muitas vezes, e aprendemos isso na lei de destruição, para que exista renovação espiritual, é preciso que os elementos materiais sejam transformados. Daí as catástrofes, daí os terremotos, os maremotos, as tragédias coletivas, que representam processos de renovação do mundo material, aproveitados pela espiritualidade superior, a fim de que os corações também sejam renovados. Nessa perspectiva, quando adentramos no livro Apocalipse, não o fazemos com a ideia de fim do mundo, de que o mundo vai acabar, porque o fim do mundo é incompatível com a lei de progresso dos próprios mundos. Nós aprendemos na codificação que o mundo primitivo se aperfeiçoa e se transforma em mundo de expiação e provas. E os mundos de expiação e prova se aperfeiçoam para se tornarem mundos de regeneração. Seria impossível acreditar que a Terra atingirá o status de mundo de regeneração se nós acreditarmos que ela será completamente destruída. São ideias incompatíveis. Catástrofes, karmas coletivos, sim.
Sim. Porque a lei que rege os nossos destinos é lei de causa e efeito. É lei de consequência. Não há punição, há reajuste, a colheita. Toda vez que nós desarmonizamos, determina a lei divina que nós próprios sejamos os agentes da restauração. Não permite a lei divina que o criminoso, que aquele que desarmonizou, que aquele que feriu, que aquele que destruiu, passe ileso e passivo por esses acontecimentos sem ser responsabilizado. Mas responsabilização é muito diferente de punição. Responsabilização é chamar o autor do delito para o devido reajuste. E todo reajuste, toda restauração na lei divina se dá sobre a cobertura da misericórdia divina. Ninguém resgata sem o auxílio da própria providência divina, que sempre improvisa caminhos, que sempre articula circunstâncias e criaturas para favorecer o nosso aprimoramento espiritual. Ninguém está sob o regime implacável do resgate. Todos contamos com a justiça e com a misericórdia. Como dizia o Chico, a justiça divina paira no mesmo nível da misericórdia. E o resgate é sempre feito com a misericórdia e sob a tutela do amor divino. Nesse sentido, quando olhamos para o livro Apocalipse, é preciso ter em mente a advertência de Emmanuel no livro Ceifa de Luz. Ele diz assim: é preciso ler a escritura divina nas letras humanas. A escritura divina nas letras humanas. Nós aprendemos na codificação que a lei divina está escrita na consciência. Portanto, a Bíblia, de fato, está dentro de nós. A verdadeira escritura divina já está gravada na nossa consciência. Permite o Criador que a escritura divina seja redigida em letras humanas, dizem os espíritos a Allan Kardec, para nos recordar, porque nos esquecemos. Olhamos em todas as direções, menos para dentro de nós mesmos. Temos contato com diversas criaturas e com diversas circunstâncias, mas raras vezes travamos contato com o nosso eu interior. E por conta disso, quando na carne, damos a impressão de espíritos que dormem, um sono profundo da consciência, incapazes de ler as leis divinas que estão gravadas em nós mesmos. Esse processo é o que Paulo define como extrair o espírito da letra. Extrair o espírito da letra, que é muito mais que interpretar. Extrair o espírito da letra é penetrar na essência e vivê-la, porque só se compreende bem a escritura divina com a sua vivência, com a sua exemplificação. É aí que a revelação divina se abre para nós. Só entende bem quem coloca em prática.
Quem apenas detém a informação está na antessala da sabedoria. A sabedoria definitiva é resultado da vivência. Tendo isso em mente, entendendo que no livro Apocalipse de João Evangelista, fruto de visões espirituais que ele teve quando estava na ilha de Patmos, no final do primeiro século da era cristã, nós distinguimos claramente duas partes. A revelação divina que está no livro e o envoltório, o veículo de transmissão dessa revelação, que é o texto. O texto é humano. Porque João escreveu numa língua específica. João se expressou em uma cultura específica. Ele se dirigia a um grupo específico de pessoas e precisava adaptar a sua fala aos ouvintes. Ele não poderia escrever na nossa língua, porque ela sequer existia. Ele não poderia fazer referência à nossa cultura, porque ela também não existia. E onde ele bebe, onde ele se inspira para redigir a sua visão, para concretizar a revelação espiritual em um texto humano. Ele se inspira na tradição do seu povo. Inicialmente, nos livros dos profetas hebreus, em especial, o livro do profeta Daniel. Mas também na literatura apocalíptica da sua época, rica em simbologias, cheia de metáforas, de símbolos, alguns estranhos para nós. É difícil comparar a nossa mente ocidental do século XX, do século XXI, com a mente oriental do primeiro século do cristianismo. É uma outra mentalidade, é uma outra forma de ver, mas a revelação é a mesma. A revelação é a mesma. Por essa razão nós podemos dizer que o codificador adaptou na linguagem contemporânea todos os conhecimentos espirituais que estão contidos nas Escrituras. No livro dos Espíritos, em especial, no livro O Céu e o Inferno, no livro A Gênese, o codificador, à semelhança de um hábil pedagogo, extrai a essência espiritual desses livros e nos revelam as leis espirituais que regem a evolução dos seres. Sem essa base, penetrar no Apocalipse é como ingressar num labirinto com poucas chances de sair e com grande probabilidade de perder-se no emaranhado da simbologia. É importante termos em mente essa advertência, porque o Apocalipse tem sido utilizado ao longo dos séculos para escravizar as mentes, para atemorizar as almas frágeis, para escravizar sob as algemas do medo aqueles que ainda não conseguiram compreender Deus na qualidade de Pai amoroso que educa seus filhos. É importante
não perdermos de vista essas reflexões. Mas adentrando no livro Apocalipse, e na sua interpretação, nós podemos afirmar com segurança, sem alguns recursos que só a doutrina espírita nos traz, é impossível uma interpretação segura do Apocalipse. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem o diz é Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, item 1. Muitos pontos da Bíblia, dos Evangelhos e dos autores sacros, somente são ininteligíveis por falta da chave que faculta a sua compreensão. Essa chave está completa no Espiritismo, como já compreenderam muitos e como todos o compreenderão melhor no futuro. É assim que se expressa o codificador. E veremos por quê. Quando alguém se anima a ler esse intricado livro do Novo Testamento, a primeira sensação, para alguns, é uma sensação de pânico, de medo mesmo. Para outros, uma sensação de absoluta perplexidade. O livro Apocalipse é um desfile veloz de símbolos aparentemente desconexos. Uma sucessão de imagens. Uma sucessão de imagens que desorienta à primeira vista. Mas buscando a inspiração literária de João Evangelista. Inspiração literária. Nós vamos como que colocando a casa em ordem e algumas coisas vão ficando mais claras. Algumas. Porque há um relato de Chico de que Emmanuel frequentemente assistia a cursos de evangelho em esferas superiores. E ele dizia que quando regressava, ele contava isso, que nesses cursos ele se sentia um crocodilo. Eu fico pensando o que eu seria nesse curso. Se ele que escreveu as obras todas de interpretação do Evangelho se sentia pequeno nesses cursos, é preciso ter calma, humildade, porque não penetraremos com aquele vigor almejado no Apocalipse sem muitos anos de aprimoramento espiritual. Esse é um texto que se abre aos poucos. E nós não temos nenhuma pretensão de dizer as últimas palavras e de esgotar o vasto oceano que representa esse livro. Basicamente é preciso dizer: João Evangelista tem uma característica marcante. Ele trabalha com imagens. João Evangelista é visual. Se não tivermos isso em mente, se nós não tivermos uma boa vontade para entender que ele está criando um ambiente tridimensional, não compreenderemos o mínimo que seja do livro Apocalipse. Apocalipse vem do grego e significa revelar. Revelação. Revelar no sentido de trazer à luz,
desvendar o que está oculto. E surgirá naturalmente a primeira pergunta: o que está oculto? Salomão escreveu um provérbio brilhante, provérbio 25, capítulo 25, versículo 5 de Provérbios. Ele diz assim: a glória de Deus é ocultar-se. A glória dos sábios é buscar. A evolução espiritual é um processo de desvendamento. À medida que progredimos espiritualmente, mais luz se faz na nossa inteligência e no nosso coração. E por consequência, a nossa visão se amplia. Aquilo que estava oculto se revela. O que estava oculto se revela. Mas a providência divina permite que por meio da mediunidade cheguem até nós sínteses do mundo espiritual, que são os processos de revelação. No caso, João Evangelista tem um sonho, se desdobra, vai às esferas elevadas do mundo espiritual e lê não apenas acontecimentos, mas as forças espirituais que inspiram os acontecimentos. As energias espirituais que provocam os acontecimentos. E ao ler essas energias espirituais, não há outra forma de transmiti-las a não ser pela linguagem simbólica, pela metáfora. E onde ele colhe essa metáfora? Nos livros bíblicos e nos profetas. Ele vai dizer assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu a Jesus, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo, anjo aqui vem de ângelos do grego, significa mensageiro. Mensageiro. E pelo seu mensageiro as enviou e as notificou a João, seu servo. Ele está fazendo claramente uma referência de que na origem desse livro está o coração e a inteligência do nosso mestre. Porque só ele conhece em profundidade o coração dos seus tutelados para sondar as estradas do futuro com segurança. O Apocalipse é uma sondagem. Nas tendências, nas probabilidades, tendo em vista o coração das almas que evoluem no orbe e que estão sob a tutela de Jesus. E essa sondagem só poderia ser feita com segurança pelo próprio mestre, que é o pastor, que é o condutor, que é o guia e modelo. E ele vai dizer mais. Ele diz assim: eu fui arrebatado em espírito, claramente o fenômeno mediúnico, no dia do Senhor. E aqui está uma das chaves: no dia do Senhor. Que dia é esse?
Dia do Senhor. Um versículo, capítulo 1, versículo 10. Um versículo que exige dois tipos de conhecimento. Um deles fornecido magistralmente pelo Espiritismo, que é o conhecimento das realidades espirituais. Do estudo sério de O Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, da codificação, nós podemos entender com segurança o fenômeno mediúnico que João Evangelista está descrevendo. E não entraremos nesse aspecto, ficaremos com o outro, porque esse estamos pressupondo que já é conhecido. Está muito bem explicado em toda a codificação. E qual o outro aspecto? O aspecto cultural. Quando João Evangelista diz que teve esse desdobramento no dia do Senhor, que dia era? Será que esse dia tem importância para o entendimento do livro? Será que saber que dia foi esse constitui um dos elementos do quebra-cabeça? Sim, constitui. Na cultura em que João Evangelista nasceu e foi criado, havia 3 festas religiosas: Páscoa, Pentecostes e a festa das tendas, que finalizava um período importante. O período iniciado pelo Yom Kippur, ou o dia do juízo, o dia do julgamento, o dia da expiação, são todos sinônimos desse dia. 10º dia do 7º mês, o dia do Senhor. Assim que era conhecido. Yom Kippur, 10º dia do 7º mês. Como se iniciava esse dia? Lembrando que os dias, no povo hebreu, o dia começa às 6 horas da tarde. E não à meia-noite, como é o nosso dia. A partir de 00:01 já é outro dia. Para eles, a partir das 18:01 já é outro dia. Começava com o toque das trombetas. Em toda a cidade de Jerusalém soavam trombetas. E todos faziam um jejum. Eu estou narrando fatos culturais. O que faziam das 18 horas até as 18 horas do dia seguinte? Jejuavam, faziam orações e liam trechos dos profetas. E segundo a tradição do povo, havia uma lista de erros que você precisava marcar com um X todos os erros que você cometeu durante o ano. Você imagina o trabalho que dava. Erros que você cometeu com a fala, erros que você cometeu com as mãos, etc, etc, etc. Fazia uma lista dos erros. Você fazia uma prece e pedia a Deus que perdoasse esses erros e te desse uma nova oportunidade. A oportunidade de viver mais um ano. Interessante. Pois bem, se você, durante o ano, permanecesse vivo, era sinal de que seu nome foi escrito no livro da vida. Se
se por acaso no decorrer do ano você desencarnasse, era sinal de que seu nome não foi escrito. E, portanto, seus erros não foram perdoados. Essa era a crença geral. Nós vamos encontrar aqui no Apocalipse a referência ao livro da vida. Há um nome sendo escrito no livro da vida. Mas a ideia, tirando os detalhes da cultura e penetrando na essência, a ideia é de que o dia do juízo, ou o dia do Senhor, era um dia de reflexão. Era um dia de colheita. De avaliar o que se fez de bom e o que se fez de ruim. Mas logo, logo, na história do povo hebreu, os profetas ampliaram essa ideia. Ampliaram como? O profeta Isaías, o profeta Daniel, o profeta Ezequiel, ampliaram essa ideia. E começaram a dizer o seguinte: que da mesma forma que na vida de um ser humano, uma vez por ano havia o dia do juízo, na história da terra, haveria um dia do juízo. Um Yom Kippur, não de um indivíduo, mas de toda a coletividade humana. E que nesse dia haveria uma ceifa, uma colheita. E é muito curioso isso, porque Yom Kippur, como eu disse, dá início a uma sequência de comemorações que culminam com a festa da colheita. A festa das tendas é uma festa da colheita. A ideia de que a terra passaria por uma ceifa. Todos os grãos, todas as plantações do bem seriam recolhidas no celeiro divino. E todo o plantio do mal seria reunido e queimado, como se queimavam as ervas daninhas. A ideia transmitida pelos profetas é que a terra passaria por uma purgação, um expurgo, uma ceifa, uma colheita. E é sobre essa ideia que está assentado o livro Apocalipse de João. A ideia de que num tempo haveria uma grande reciclagem dos valores humanos, das construções humanas, sociais, políticas, econômicas, artísticas, religiosas, etc, etc, etc. E o que nós aprendemos na codificação de Kardec? Aprendemos que quando um mundo está em vias de progredir do status de expiação e prova para o status de mundo de regeneração, há um período de transição que culmina com uma grande ceifa, com uma grande colheita, com um processo de avaliação coletiva daquilo que tem a dignidade de continuar e daquilo que será descartado, porque não se adequa mais aos novos patamares de evolução do orbe. Pois bem, todos sabemos que são chegados os tempos.
próprio Manuel Filomeno de Miranda já ditou o livro Transição Planetária, dando as indicativas, mostrando que nós estamos num franco processo. Lembrando que é um processo. É como uma mudança de estação. Você não fala o dia e a hora e o minuto que uma estação muda. É um processo. Assim como a gestação é um processo que dura 9 meses. A transição planetária é um processo, mas é um processo de ceifa. A providência divina que orienta a nossa evolução, e é bom frisarmos, a nossa evolução é orientada. Não tem ninguém evoluindo ao léu. Deus, Criador e Pai amoroso, conduz os seus filhos através dos seus emissários, que dirigem esses fenômenos do mundo espiritual e alguns até encarnam para ajudar no processo. Por isso, quando nós falamos de Apocalipse sobre a ótica espírita, o primeiro sentimento que deve vir ao nosso coração é um sentimento de conforto espiritual, de consolo, porque nós sabemos que tudo está na mais absoluta ordem divina. Embora reconheçamos, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que se um indivíduo, quando ingere alimento tóxico, é constrangido a colocar para fora, o organismo social também, quando ingere alimento tóxico do ponto de vista espiritual, também é constrangido a extirpar. E hoje a Terra vive uma convulsão, uma indigestão, uma infecção intestinal. Eu não gostaria de dizer isso não, mas é verdade. Fica ruim dizer isso, mas é verdade. Em que ela é obrigada a se livrar do ódio alimentado ao longo de séculos, da exploração econômica alimentada ao longo dos séculos, do espírito de espoliação, do desprezo das questões espirituais. As nações mais desenvolvidas do planeta demonstram um certo desprezo às questões espirituais e sofrem muito por conta desse desprezo. Não fosse a revelação espiritual, a doutrina espírita, a agonia seria mais intensa. De fato, a Terra vive um Yom Kippur. Vive uma separação do joio e do trigo. Como a misericórdia divina e a justiça divina sempre respeitam o nosso livre-arbítrio, nós podemos comparar a transição planetária como um self-service. Há comida de todos os gêneros. Cada um de nós tem o seu prato e coloca no prato o que deseja. O que deseja? Hoje, o que você quiser fazer, você faz. Não há limite. Seja no sentido positivo, quanto no sentido negativo. O mal que nós quisermos fazer, há instrumentos de sobra para fazê-lo. Da mesma forma,
o bem que nós quisermos fazer, há instrumentos de sobra para fazê-lo. Mas depois que você enche o seu prato, tem que passar na balança. Portanto, a avaliação é feita por nós mesmos ao preenchermos o nosso prato. Somos nós mesmos que fazemos a escolha. Por um processo de afinidade, nós escolhemos se queremos avançar para o mundo de regeneração ou estacionar no mundo de expiação e provas. Estacionar ou avançar? Eis o dilema atual. Eis o dilema atual. E talvez esse seja o maior dilema da transição planetária. Porque, pelo fato de termos esquecido das realidades espirituais, a maioria de nós está sem rumo. A sociedade padece da falta de orientação, da falta de bússola, da falta de um norte, de um roteiro. E esse roteiro, não há dúvida, aprendemos na questão 625 do Livro dos Espíritos, esse roteiro é a exemplificação insuperável de Jesus. A sua exemplificação é o padrão moral que nos livra do naufrágio, que nos liberta do perigo do estacionamento. Porque todos têm sede de avançar, mas é preciso avançar com rumo. Ao dizer que no dia do juízo ele foi levado ao mundo espiritual, de imediato João resgata toda a simbologia de Yom Kippur. E toda essa simbologia estará presente no Apocalipse. Não precisa nem dizer das trombetas, das taças, dos selos, simbologias da cerimônia de Yom Kippur, que começava com o toque das trombetas, e tinha a ceia com as taças, a abertura dos livros proféticos selados. Toda essa simbologia remete à cerimônia de Yom Kippur, como a indicar esse momento atual. Mas nós vamos avançar só mais um pouquinho. No capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava aberta uma porta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, olha só, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E João começa a descrever uma cena que é uma cena arquitetônica. No dia do juízo as pessoas tinham que ir ao templo. E aqui é como se ele estivesse entrando num templo metafórico, espiritual. E logo fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe sardônica,
e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E via assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Simples, né? E havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por trás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal um rosto de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um, 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, o que é e o que há de vir. O texto não precisa de explicações, porque ele é bem autoexplicativo, né? Uma sucessão de imagens capaz de desnortear qualquer um. Qualquer um. Nós selecionamos esse texto apenas para causar realmente essa má impressão e tentar mostrar como que o conhecimento dos livros da própria Bíblia, como que o estudo da tradição literária do povo hebreu, e como que o conhecimento da cultura do povo, aliado ao conhecimento da doutrina espírita, pode nos ajudar a penetrar em textos como esse. Esse é o objetivo. Então vamos lá. Arquitetonicamente, ele está descrevendo o templo de Jerusalém. A entrada no templo de Jerusalém. Em especial, a entrada do sumo sacerdote num lugar chamado Santíssimo, ou Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, em que o sumo sacerdote fazia um ritual de purificação de toda a nação. É isso que ele está descrevendo. Por isso que tem um trono. Mas aqui nós temos que observar uma coisa. Na tradição do povo hebreu, o povo é dividido em 12 tribos. 12 tribos. Por que 12? Para expressar o sentido de universalidade. E o número 12 tem essa característica. Sem nenhum misticismo. Sem nenhum misticismo. O 12 expressa universalidade, totalidade, completude. Na tradição do povo hebreu, especialmente no livro Êxodo, Moisés constituiu um conselho para governar o povo junto com ele, enquanto eles estavam no deserto. Esse conselho era chamado de Conselho de Anciãos. Como que era formado esse conselho? Como que era formado esse conselho? 2 anciãos de cada tribo. 2 vezes 12, 24. O conselho de anciãos, uma espécie de conselho consultor, era composto de 24 membros. O que João está narrando aqui? Que ele chega em esferas superiores e encontra num templo metafórico, espiritual, 24
4 anciãos. Que dica que ele está dando? É como se ele estivesse falando assim baixinho. Dá uma lida no livro de Êxodo. Dá uma lida no deslocamento do povo hebreu pelo deserto. Olha com mais atenção. Lê esses versículos. Porque eu vou utilizar essas imagens, esses símbolos, para trazer uma mensagem espiritual. Dá uma olhada. E quando a gente vai lá para o livro de Êxodo e Número e dá uma olhada, o que a gente descobre? Descobre uma coisa curiosa. Curiosa. Como que o povo hebreu se deslocava no deserto? Deslocava assim, ao léu. Hoje, por exemplo, eu fui embarcar em Belo Horizonte, aí a moça chamou tudo em ordem, né? Prioridade, cartão diamante, ouro, isso aí, todo mundo posicionou. Ela, poltrona 15 a 30, lado esquerdo. Poltrona 1 a 14, lado direito. Aí todo mundo posicionou. Aí entrou. Ele falou, para onde vai? Ah, não, vocês ficam na fila lá, para entrar no avião. Aí ela colocou todo mundo em ordem, todo mundo entrou e misturou tudo. Porque tinha uma segunda fila. Não foi assim que o povo se deslocou. Eles se deslocaram ordenadamente. Como? Se deslocaram do seguinte modo. Havia um acampamento central. No acampamento central, Moisés realizava as cerimônias religiosas. Lá ele guardava as tábuas da lei. Lá ele conversava com Arão, lá ele orientava o povo, lá ele expedia os decretos civis, a legislação civil, as leis cerimoniais. E lá, pela mediunidade, ele era inspirado pelos espíritos superiores para trazer os elementos espirituais da primeira revelação. Ao redor dessa tenda, as 12 tribos acampavam. Como? 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste, 3 a leste-oeste. 3 vezes 4, 12. Da seguinte maneira, para a gente não se perder. Ao norte, a tribo de Naftali, tribo de Asser, tribo de Dan. Ao sul, tribo de Gade, tribo de Simeão, tribo de Ruben. A oeste, tribo de Benjamim, tribo de Manassés, tribo de Efraim. E a leste, tribo de Judá, tribo de Issacar, tribo de Zebulon. Cada conjunto de 3 tribos marchavam em ordem, sob um estandarte. Então havia uma bandeira ao norte, uma bandeira ao sul, uma bandeira a leste e uma bandeira a oeste. Adivinhe quais eram as bandeiras. Ao norte, uma bandeira que era uma águia. Ao sul, uma bandeira que era o rosto de um homem. A leste, uma bandeira que era um leão. E a oeste, uma bandeira que era um boi. Exatamente a visão que João Evangelista está descrevendo no Apocalipse dos 4 animais perto dos 24 anciãos. Está descrevendo uma simbologia. Que simbologia? Do Êxodo. Mas o que é o Êxodo? O que é o Êxodo? O Êxodo
é a narrativa simbólica de um processo interior. Se historicamente o povo hebreu saiu da escravidão do Egito para a libertação e peregrinação no deserto até o Monte Sinai, onde recebeu a revelação divina, interiormente, cada um de nós terá o seu êxodo. Cada um de nós terá que vencer a escravidão dos sentidos materiais. Cada um de nós terá que vencer a escravidão corporal para atingir o centro. Como diz Joana, o eu interior, a consciência, que é onde está gravada em pedras, não em pedras materiais, a lei divina. Porque as tábuas da lei não estão fora. As tábuas da lei estão na nossa consciência. Mas para atingir esse estado de redenção espiritual, é preciso uma longa jornada. Essa jornada se chama a jornada do autoaprimoramento. Se ela acontece individualmente, ela também acontece coletivamente. E nós apenas trouxemos esse texto, claro que não dá tempo aqui de entrar com detalhes, para mostrar que transição planetária é também uma jornada pelo deserto. É uma peregrinação rumo à espiritualidade da nova era. Porque o mundo de regeneração é o mundo da realidade do Espírito. O mundo de regeneração é o mundo em que os valores espirituais começarão a vigorar. Na política, na economia, na organização social, urbana, na família, nos relacionamentos, nas organizações religiosas. O mundo será invadido de espiritualidade. Os homens de bem passarão a ser aplaudidos. Os nossos heróis deixarão de ser matadores, guerreiros. Nós passaremos a construir estátuas e homenagens aos homens de bem. Aqueles que tudo fazem para o bem do semelhante. E agora, exatamente, a Terra, coletivamente falando, vive um processo de êxodo, de libertação da escravidão. Da escravidão dos sentidos. Porque trocamos as paixões espirituais pelas realidades espirituais que regem a nossa caminhada. É nesse sentido que nós acreditamos numa leitura proveitosa do Apocalipse, e é nesse sentido que nós entendemos o árduo trabalho do codificador, quando sistematizou o conhecimento da espiritualidade, para que hoje nós pudéssemos examinar esses textos, sem os enganos do passado e com a lucidez da nova era. Uma boa peregrinação para todos. Espero que o êxodo verdadeiro se faça em cada coração aqui presente. Muito obrigado.